Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de programação em C. Na aula de hoje, vamos ver como se calcula a média, a mediana e a moda dos dados em um vetor. Nós, para fins didáticos, vamos trabalhar com vetor de inteiros. A média é o valor resultante da soma de todos os valores presentes em um vetor dividido pelo seu tamanho. A mediana é o valor que divide o vetor ao meio, ou seja, metade dos elementos fica de um lado e a outra metade fica do outro. A moda é um elemento que aparece com maior frequência em um vetor. Então vamos programar três funções que vão calcular a média, a mediana e a moda dentro de um vetor de inteiros. Esse aqui é um programinha que eu já comecei, tá? Ele é bem simples, ele tem três funções. O print v, vocês já estão acostumados, que é uma função que eu crio para a gente imprimir o vetor da gente. E o preenche, que é para preencher o vetor. Como você pode observar, como eu costumo fazer, eu declaro as funções antes de implementá-las. Eu declaro antes do main. E as implementações estão aqui embaixo. Você pode dar uma olhadinha nelas depois e estudar. Eu não vou perder muito tempo tentando explicar linha a linha. Tá? Então, só para testar, só para esclarecer uma coisa aqui na linha 4, eu defini o range 100, que é como a gente está preenchendo com números aleatórios. Isso aqui, o range, é o intervalo de valores que a gente vai utilizar. Como a gente está usando 100, aqui vocês já viram na aula de números aleatórios, vai de 0 até 99. Outra coisa que você observa é que todas as funções que recebem um vetor estão recebendo também o tamanho, que neste caso especificamente eu estou passando como size_t. O size_t na verdade é um unsigned int, e a gente procura usar o size_t quando a gente vai falar de tamanho ou de índice, ou seja, de números que não necessitam ser negativos. Caso você precise trabalhar com números negativos, você pode utilizar o int ou o long. Então, esse programa foi só para testar. Eu estou criando aqui uma constante de 25 e é esse 25 que eu vou usar aqui no tamanho do meu vetor. Ou seja, nesta linha 15 eu estou criando um vetor de tamanho 15, ele vai receber 15 inteiros. Aí eu chamo a função preenche, você vê que eu passo o vetor e passo o tamanho dele. E depois o print v, que vai receber o vetor e o tamanho dele. Vamos só executar para a gente ver aqui como é que está. Pronto, eu gerei um vetor de 25 posições, de 25 inteiros, todos gerados aleatoriamente, usando a função range. É claro, a gente sabe que ela não é muito boa, mas para o nosso propósito didático aqui ela vai funcionar bem, gerando números aleatórios entre 0 e 99. Vamos criar aqui as nossas funções, né? Vamos criar aqui a média. Ela vai receber, para a gente calcular a média, ela vai receber um vetor e obviamente o seu tamanho. A gente vai retornar o valor médio desse tamanho. Lembrando que os vetores são de inteiros, mas não necessariamente o resultado é um inteiro, né? O resultado pode ser um float, dependendo do que vai voltar. E aqui após o main eu vou colocar a implementação da média, vai ser minha última função. Vou retornar um float média, vai receber um vetor de inteiros e um size_t, que é o seu tamanho. Aqui eu vou criar meu iterador i e vou percorrer todo o meu vetor. E o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que calcular a soma de todos os valores. Vou iniciar ela com 0. Quando eu percorrer o vetor aqui, nesta linha, nesse for, o meu soma mais igual vai ser somado do valor do vetor índice i. Afinal, a única coisa que eu tenho que fazer
return meu soma dividido pelo tamanho. Então aqui eu vou preencher o meu vetor, vou imprimir o meu vetor e vou calcular a média do vetor. Então para isso eu tenho float m, que vai receber a média passando o vetor v e o tamanho t. Eu vou imprimir essa média. Vamos compilar e rodar. Tá errado aqui, obviamente. Aqui cabe uma observação. Você vê que a média dos valores é 44. Mas vamos dar um print aqui no valor da soma, tá? Eu vou dizer que a soma dos elementos, do número de elementos é soma. Vamos só observar uma coisa. Aqui está dizendo que a soma dos 25 elementos é 1369. Se eu for calcular a média, pegar 1369 na calculadora, se eu for colocar estes valores 1369 na calculadora e for dividir por 25, obviamente o resultado não é 54, é 54,76. Ficou faltando precisão aqui na nossa média de valores de V. Isso porque acontece quando eu utilizo o operador de divisão com dois números inteiros. O resultado da divisão vai ser um inteiro. Obviamente, como é um inteiro, as casas decimais são descartadas. Para eu corrigir isso, eu tenho que fazer um casting. Vou colocar aqui um float na soma, ou seja, eu estou transformando a soma em float. E aí eu vou dividir pelo tamanho. Outra coisa que você poderia fazer, por exemplo, era ter multiplicado por 1.0. Mas tudo bem, vamos fazer um casting que é mais fácil de entender. Então, ao fazer o casting e executar o programa novamente, eu obterei, como eu queria, a média como um número float, né? Um número decimal, um número com vírgula. Tá? Então, a soma desses 25 elementos, o meu vetor possui 25 inteiros, entre 0 e 99, a soma total é 1251. Se a gente dividir por 25, o resultado é 50,04. Com isso a gente conclui a função que calcula a média. Já a mediana, se a gente recordar, é o valor que divide o vetor ao meio, né? Ou seja, eu pego um valor e metade desses valores vão estar de um lado e metade desses valores vão estar do outro. Obviamente eu não posso calcular a mediana em um vetor desordenado. Eu tenho que ordenar esse vetor. E para ordenar esse vetor eu vou usar o Quicksort. Eu não utilizarei o Quicksort da aula passada. Eu vou utilizar o Quicksort, o Qsort, que está incluso na biblioteca stdlib, que é a biblioteca padrão do C. Para usar o Qsort, eu preciso de uma função compare, que vai receber dois valores. No nosso caso aqui vai receber um valor A e um valor B. E a função compare, lançada no Qsort, tem que retornar um número negativo caso o A venha antes do B. Tem que retornar 0 se os dois forem iguais. E tem que retornar um número positivo caso o A venha depois do B. Então, para calcular a mediana, eu vou pegar esse valor
esse vetor e vou lançar o QSort nele. O QSort eu coloco o vetor, coloco o número de elementos que esse vetor possui, coloco o tamanho dos elementos. Então, como é um vetor de inteiros, eu coloco aqui size of int, e para terminar eu passo a função de comparação, no nosso caso é a função compare. Após passar por essa linha, o nosso vetor está ordenado. Se eu colocar aqui o printf v, o vetor está ordenado. Como a gente pode ver, o vetor está ordenado utilizando o QSort. Então basta eu pegar o índice do meio, né? Vamos retornar aqui o inteiro, que é a mediana. Vai receber um vetor de inteiros e vai receber o seu tamanho. Eu divido o tamanho por 2, usando a divisão inteira, e eu retorno o valor do vetor índice M, que é a mediana. Portanto, aqui eu preciso de um int mediana, que vai receber a mediana do meu vetor V, o tamanho T. Eu vou imprimir e dar um printf, a mediana é o valor %d Vamos compilar e rodar. Se tudo tiver ok, a gente vai verificar que a mediana é o valor 28, está aqui. Metade dos valores estarão aqui e a outra metade estará aqui. Então, por fim, só falta a gente calcular a moda. A moda é o valor que mais aparece em um vetor. Então a gente declara aqui o nosso vetor, como de costume. A gente declara aqui a nossa função, como de costume, passando um ponteiro para o vetor e o seu tamanho. E lá no final, a gente implementa a função. Para saber qual é o valor que mais ocorre em um vetor, vou declarar aqui o meu iterador. Eu, obviamente, percorro o vetor todinho com seus valores. E vou calculando a frequência de cada valor. Aqui a gente vai pensar o seguinte: como são números inteiros, eu posso criar um vetor de valores do tamanho do range. O range vai de 0 a 99. Eu vou pegar no meu vetor de valores o valor correspondente ao índice do valor que eu encontro no vetor e vou incrementar. Tá percebendo o raciocínio? No V, que é o vetor que eu passei para a moda, eu tenho valores inteiros de 0 a 99. Então eu criei um vetor de valores que vai de 0 a 99. Vou até iniciá-lo com 0, como a gente fez naquela aula sobre vetores, arranjos e vetores. Então, eu vou percorrer o tamanho e eu vou incrementar nos valores exatamente o índice que eu encontrei
no vetor que foi passado. Após isso, eu posso fazer, a única coisa que eu preciso fazer é descobrir qual é o maior valor. Eu posso fazer isso da seguinte forma: eu posso percorrer o vetor procurando o máximo, ou posso ordenar esse vetor e pegar o último elemento. A decisão que eu vou tomar é pegar o máximo. É de 0 a 99, né? O range sendo 100. São 100 valores, então eu não preciso desse menos 1. Então, exatamente. E mais. Pronto, encontrei o valor máximo. Agora eu preciso do índice desse valor máximo. Esse é do I. E eu não retorno o valor máximo. Int ó, vai receber a moda. Vou passar o V e o tamanho. E aqui o printf o valor de maior frequência %d barra m ó. Vamos compilar e rodar. Não é tão, é t. O valor de maior frequência é 77. Como a gente pode observar, realmente o de maior frequência é o 77. Bom, meus queridos alunos, por essa aula é isso. Espero que todos tenham entendido. Tentem pegar esses códigos e estudá-los, como a gente fez para resolver esses 3 problemas, essas 3 funções. E um bom exercício é que vocês comentem linha por linha o código, dizendo que cada linha faz no programa. E também tentem fazer por vocês mesmos, tá? De repente usando a própria função de ordenação, o seu próprio quicksort, usando uma função de particionamento diferente. E por aí vai. Também procurem os exercícios do capítulo sobre esse assunto, procurem resolver. E qualquer dúvida ou sugestão, coloquem nos comentários do vídeo, ou lá no sala de aula, ou no chat da disciplina no WhatsApp. Abraços a todos e cuidem-se bem. Até a próxima aula.